Bom dia! Estamos de volta aqui, mais uma transmissão ao vivo, no Facebook, no YouTube, direto do estúdio da rádio Inverso.com. Está acontecendo agora o Mensagens que Chegam pela Manhã. Você que me vê pelo YouTube, pelo Facebook e ainda não ouviu a rádio, se você gosta do meu canal, se você gosta do que eu falo aqui, você vai gostar da rádio, porque a rádio é recheada desses conteúdos aqui durante 24 horas, além desse meu programa ao vivo, que é reprisado em vários horários. Há intervenções durante toda a programação de músicas e reflexões minhas, do Antônio, que faz O Mundo Incrível, que é um programa muito legal, que tem aqui 7 da manhã e 7 da noite, do Rafa e do Dani Cury, que fazem o Cinemação, dicas de cinema, tudo isso inserido aqui no contexto da rádio Inverso.com. Esse programa agora que eu estou ao vivo, eu comecei faz 10 minutos, né? Traz reflexões e interação o tempo todo, pelo e-mail, pelo WhatsApp, enfim. E pelo Facebook, especialmente nesse momento, onde eu me proponho fazer uma reflexão junto, né, com as pessoas que estão vendo, né, para poderem acompanhar os bastidores aqui, né, o visual desse momento em que eu falo, enquanto ouvem a nossa programação na Rádio Inverso. Falta 1 minuto para acabar a música que está no ar, e eu vou iniciar uma reflexão que fala sobre a tal Matrix. Esse é um tema muito recorrente, né? Desde o filme lançado lá atrás, a trilogia Matrix. Isso ficou no inconsciente coletivo das pessoas, mas esse não é um conceito novo. Não foi o filme Matrix que pela primeira vez trouxe essa ideia de que talvez nós estejamos vivendo num mundo de fantasia, num mundo que não existe, numa miragem. Vamos falar sobre isso? Deixa eu lembrar também que eu estou lançando um livro novo agora em janeiro. A pré-venda está disponível no www.lojadoflaviosiqueira.com. O livro chama Duas Vidas, fala de política, de humanidade, vale a pena, tá? No YouTube tem um vídeo meu contando um pouco melhor sobre o vídeo. Vamos voltar pro ar aqui. Leone Garotos, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, falando também com o povo que agora assiste no Facebook, na nossa transmissão ao vivo. Se você estiver me ouvindo na rádio e não acessou ainda, é Flávio F. Siqueira, o meu perfil, tá? Eu introduzia aqui no Facebook sobre o que nós vamos falar aqui, a Matrix, e dizia o seguinte: esse conceito, esse nome especialmente Matrix, né, ganhou bastante força com o filme, a trilogia Matrix, já de alguns anos. Mas eu dizia agora, antes da música terminar, de voltar aqui para o ar, que esse não é um conceito criado pelo filme Matrix. Isso se popularizou a partir da trilogia, que usa a linguagem tecnológica, como se a realidade que nós estamos inseridos fosse um programa de computador, né, para capturar a energia das pessoas que vivem num casulo, numa espécie de casulo. A energia dessas pessoas é sugada num mundo pós-apocalíptico, e a mente dessas pessoas que vivem num casulo existem numa realidade artificial, tecnológica, chamada Matrix. Então, tudo que mentalmente essas pessoas pensam ser, não são. O Nero, que é o personagem principal, um homem que trabalha no escritório, um homem comum da massa, né, se transforma no grande líder revolucionário que tenta destruir esse sistema e devolver a realidade às pessoas. Mas como eu dizia, bom, talvez uma referência histórica das mais antigas em relação a isso seja de Platão, com a famosa caverna de Platão. Isso já era uma espécie de Matrix. Platão falava sobre pessoas que viviam dentro de uma caverna e que não conheciam a realidade, a vida fora da caverna. Pelo fato das pessoas terem nascido e sido criadas dentro da caverna, tudo que acontecia dentro da caverna, para aquelas pessoas, era o absoluto da verdade. Então, eles só viam reflexos e ecos. Os filósofos lá fora, esses fora da caverna, debatiam, conversavam, refletiam, mas as sombras produzidas pela luz nos corpos dos filósofos e projetado nas paredes das cavernas, né, as sombras, na realidade, era a única coisa que aqueles habitantes conheciam. Um dia um habitante resolveu sair da caverna, isso não era permitido, mas ele saiu e ao sair se deparou com a realidade de fora. E quando ele tentou trazer isso para os habitantes da caverna, ele foi desacreditado.
acontece isso o tempo todo, né? É engraçado como as metáforas, as linguagens, os exemplos vão mudando, mas olhe atentamente a história e perceba isso. Eu estava esses dias conversando com meu amigo Antônio aqui da rádio, num café, e eu destacava isso para ele. Eu dizia o seguinte: Antônio, e você que me vê, preste atenção nisso, você que me ouve, né? Olhe para a história e perceba que praticamente não houve quem, de alguma maneira, trouxesse alguma contribuição significativa para o pensamento humano, para a ciência humana, para o autoconhecimento humano, que em algum momento da sua trajetória não fosse, no mínimo, desacreditado, ou hostilizado, ou mal visto. Porque nós já somos configurados para ouvirmos, para entendermos, para aceitarmos, para desejarmos. No começo aqui do nosso programa eu estava falando sobre sonhos de um ano novo, já que 2017 está aí, e falava isso. Os teus sonhos, as tuas metas, os teus objetivos têm a ver com o teu pensamento, tem a ver com onde você está. Mude o seu pensamento e você vai ver que tudo isso vai mudar. Então vai se colocando algemas, paredes, afunilamentos, estreitamentos, muros, cortinas no nosso pensamento, para que a gente não ultrapasse essa caverna onde nós nos colocamos muitas vezes. Só que esse anseio de que a realidade não é só essa que nos mostram, de que a vida deve ser mais do que essa pulsão de ganhar dinheiro, de trabalhar, de casar, de encontrar almas gêmeas, de ter filho, de ser famoso, ou ser legal, ou ser querido, ou ser bem sucedido, seja lá o que isso significa. A gente sente que tem alguma coisa que não encaixa aí, ou pelo menos alguma pecinha que falta. Isso não pode ser tudo. A vida é tão curta, né? Ontem eu recebi a notícia da morte de um jovem, 30 e poucos anos, filho de um casal que eu já conhecia há muito tempo. Há muito tempo eu não me relaciono com eles, tal. Eles seguiram por caminhos muito diferentes dos meus, mas eu nutro um carinho por eles, enfim, e uma certa angústia por ver as escolhas que eles fizeram. Mas eu fiquei pensando nessa perda, né, desse filho jovem, e inesperadamente não, porque ele já tinha um histórico de saúde debilitada, tudo mais, já estava numa situação vegetativa há algum tempo, mas nesses cortes que a vida dá, né? Nossos planos, nossos sonhos, nossos objetivos, e esse casal que eu estou me referindo aqui, eles vendem ilusões, eles vendem ufanismos, eles vendem expectativas exageradas, eles precisam dessa imagem de super-heróis, se vendem como tal. Mas a vida não leva isso a sério. A vida nos surpreende o tempo todo. E a todos nós. A todos nós. Os super-heróis e os réis humanos. Os que sabem e os que não sabem. Os que estão ou os que não estão na Matrix. Portanto, esse contraste, esse embate constante com a vida nos movimenta, pelo menos os que têm o mínimo de sensibilidade para entender que a vida não pode ser só isso que a gente diz, compra, aparenta. Então, essa ideia, depois de Platão, antes de Platão, outros filósofos também, cada um do seu jeito, questionavam a realidade. Descartes tem a famosa frase, penso, logo existo, que partiu também de um pensamento destinado a justamente isso, a uma inquietude. Eu existo ou não existo? Eu me lembro de uma parábola, um provérbio, já contei aqui na rádio, diz que um monge japonês saiu da sua tenda no acampamento, muito inquieto, ofegante, suado, e aí os seus discípulos, percebendo isso, perguntaram: mestre, o que houve? E ele falou: eu sonhei que eu sou uma borboleta. Aí os discípulos disseram: mas e qual o problema de sonhar que é uma borboleta? Ele falou: olha, nenhum. A questão é que depois que eu acordei, eu fiquei em dúvidas se eu sou um homem que sonhou que é uma borboleta, ou se eu sou uma borboleta sonhando que eu sou um homem. Quem garante? E se isso aqui for um sonho? E se não for real? Aliás, o que é real? Já que a minha realidade é diferente da tua.
Quanta gente que me ouve, que me vê, às vezes aparece aqui na rádio, ou vê nos meus vídeos e tal, e diz: esse cara é um utópico, esse cara é um louco, esse cara só está falando uma realidade que não existe. E eu sempre leio esses comentários, como todos os comentários, como uma confissão, inclusive o que eu digo. Nós sempre estamos nos confessando, nos revelando, expondo o nosso mundo. Eu assumo, o que eu estou fazendo aqui é expor o meu mundo, que não necessariamente é o teu. Se há muitos mundos e se os mundos variam conforme o número de mentes que processam as interpretações e os significados de cada mundo, me responda: qual é o real? O que é o real? É o meu? É o teu? É o do fundamentalista islâmico arregimentando pessoas para o Estado Islâmico? É o do padre beato que mora na igreja e tem todos os conceitos e rituais da Igreja Católica em mente? É do pastor alucinado? É do filósofo inquieto? É do poeta romântico? É do morador de rua que não vê esperança, ou que se sente livre por morar na rua? É do homem engravatado preso no carro, olhando no relógio, refém dos compromissos e da necessidade de aparentar algo, de ser o CEO da sua empresa ou da sua vida e assume esses bordões: seja o CEO da sua vida. É do palestrante de autoajuda, o palestrante motivacional que pinta um mundo de flores dizendo: você não pode sofrer. É do monge budista aquietado no seu mosteiro, no seu canto, refletindo na vida, olhando para a árvore e deixando sua mente viajar. É do aproveitador vestido de guru, com palavras bonitinhas, voz mansa, e vendendo e ganhando dinheiro e ficando famoso. É do carcereiro que ameaça o preso acuado dentro de uma cela, ou é o preso acuado dentro de uma cela que cometeu crimes e pensa: quando eu sair daqui cometerei de novo. Qual é a realidade? O que é certo e o que é errado? Aquilo que você achava certo há 10 anos e hoje não acha. Aquilo que você achava errado na semana passada e por algum imprevisto, por ter transgredido talvez aquilo que você achasse errado e visto que não é bem assim, e mudou a sua opinião. Onde é que você estava certo, onde é que você está errado? Você está certo agora e errado antes? E se daqui a pouco você mudar de opinião de novo, porque essa é a tendência? Tomara, a gente sempre está mudando de opinião. Você tem quantos anos? 20, 30, 40, 50, 60? Você tem mais vida pela frente. Mudará de opinião, no mínimo de conceitos, interpretações, de olhares e significados. Isso vai acontecer? E se acontecer, será um problema? Eu me lembro quando eu era adolescente, eu tinha um pensamento... Eu sempre pensei assim, eu sempre senti que as coisas eram mais do que simplesmente aparentavam, né? E eu me lembro que em determinado momento da minha vida eu tinha medo de perder isso. E eu me lembro algumas cenas assim, recortes da minha adolescência, tal. Eu me lembro uma vez, eu tinha acabado de tomar banho, não sei por que eu tinha pensado nisso, mas eu estava me enxugando assim, pensando: tomara que eu não vire isso que eu vejo as pessoas virarem, tomara que eu continue. Eu tinha uma angústia. Isso não pode ser uma angústia, né? De lá para cá, quantos conceitos meus mudaram? Eu mantive a essência. Aliás, que bom, eu faço questão de a essência manter a mesma. Eu gosto de ver minhas fotos de criança e me ver lá, e não ver um outro cara, sabe? Mas algumas coisas mudaram. Não da minha adolescência necessariamente, mas, sei lá, de 2 anos para cá. Às vezes eu leio um livro, um dos meus livros anteriores, e em cada um eu vejo algo que não está mais em mim. Uma frase, um pensamento, algo que se movimentou. Talvez até esteja, mas uma outra perspectiva, num outro ponto. Por isso que todo livro último, mais recente, é sempre o melhor, porque ele tem mais a ver com o meu momento, né? Esse meu que eu estou lançando agora, 2 Vidas, eu escrevi ele faz uns 3 anos. Então eu precisei revisá-lo inteiro, reescrevê-lo em muitas partes, mudar um monte de coisa, porque o Flávio de 2, 3 anos não é o mesmo. Não exatamente. Então, se eu posso trazer isso para mim,
quanto mais para o mundo de fora, quanto mais para os sistemas, para as ideias, para as ideologias, para as religiões, para as verdades, para aquilo que a gente chama de realidade. Diante disso, eu volto a te perguntar, o que é a Matrix? Diante desse anseio, dessa angústia, dessa inquietude, desse pensamento que não é nosso, que não é dos que vieram há 100 anos, há 200, é de toda a raça humana, toda a pontuação da filosofia, da religião, da mitologia. A própria mitologia é uma representação disso, de que a vida não é só isso que nós vemos. As culturas e os símbolos de cada cultura, cada um a seu modo, usando a sua linguagem e a linguagem do seu tempo, representam esse anseio. O Matrix é só uma expressão cultural dos nossos tempos, com linguagem tecnológica, filme, né? Ação, é uma linguagem dos nossos tempos, mas ela, por isso também fez tanto sucesso, reproduz o que está presente no inconsciente coletivo. Diante disso, e agora usando os fenômenos das redes sociais, ontem mesmo falei sobre isso aqui na rádio a partir de uma pergunta, a gente tem muita facilidade em cair nas tais teorias da conspiração. Às vezes me perguntam, o mundo é ou não é comandado pelos Illuminati? A família Rockefeller? Enfim, quem é que manda? O que está sendo arquitetado nas entrelinhas que nós não vemos? Até que ponto nós somos manipulados? A mídia, os partidos políticos, são eles que governam? Aliás, no meu livro novo, não sei se eu vou achar aqui, enfim, mas seria legal se eu tivesse separado isso, porque eu tenho um tema aqui, uma parte, tá aqui, que fala exatamente sobre isso, especialmente nessa coisa de quem comanda a humanidade. Eu vou ler esse trecho e já volto para esse ponto aqui dessa reflexão sobre Matrix. E esse trecho diz o seguinte, esse é um pensamento do personagem, o Thales, que foi governador, político e tal, e depois virou um mendigo, né? E ele diz assim, há uma esfera mais alta, interesses impublicáveis e desconhecidos, convergências e acontecimentos aparentemente sem nenhuma conexão entre si, mas que trabalham em nome de uma única causa, a mesma que manterá as coisas como sempre foram. Esses controlam as mentes, determinam o estilo de vida, dominam a cultura, administram a economia, o dinheiro, a saúde, a educação e até a fé de bilhões de pessoas que só enxergam a camada logo acima, que não percebem que há outras. Seus sistemas de crenças, seus valores, suas autorregulamentações morais, as suas leis, interesses, objetivos, o que lhes deixa entretidos, o que valorizam, o que sonham para si e os seus filhos. Tudo é mantido pelo topo da pirâmide, como quem administra miragens, sombras projetadas na parede da caverna, onde a maioria insiste em continuar. Felizes, acomodados, sem nenhuma espécie de questionamento, simplesmente porque ali se sentem seguros. Esse é um trecho do Duas Vidas, o meu livro que vai ser lançado agora em janeiro, onde eu falo sobre essa existência invisível. A partir disso, as teorias de conspiração se sucedem. E ontem aqui na rádio uma pessoa me perguntava assim, você acredita especificamente nessa aqui? Aí ele falava uma delas. E eu respondi assim, para a gente finalizar essa reflexão aqui. Meu querido, não dá para saber. Como é que você vai saber? Se é ou não é? Até que ponto os Illuminati? Porque as versões, os documentos, os testemunhos, isso superabundam em tempos de internet. E quanto mais eu me levo nesse fluxo, mais louco eu vou ficar e mais crédulo eu vou ficar. Então as teorias da Terra plana, então as teorias vão se popularizar. Né? Mas que diferença isso faz? Na prática, né? Eu pessoalmente acho uma bobagem essa coisa de Terra plana. Agora, se fosse, que diferença isso faz no que realmente importa? Na prática, a não ser por uma razão. Deixar as pessoas alarmadas e ao mesmo tempo vulneráveis para o que vier no contrafluxo dessas teorias. Olha, é isso? Então as pessoas vão sendo sem perceberem, pensando que agora descobriram a Matrix. Manipuladas.
Nós estamos expostos à Matrix e à manipulação de muitas maneiras. Seja por aqueles que andam por aí dizendo, não, é isso aí, a verdade é o que a sociedade diz, a verdade é o que a religião diz, eu sei a verdade, Esse é um manipulado. Ao mesmo tempo que esse que diz tudo é uma conspiração, eu tô vendo, você não sabe mais, e eu dizia aqui, eu vou entrar em tanta coisa que eu posso cair. Eu já vi aqui na internet, eu já vi pessoas, que muita gente que me acompanha admira até, trazendo coisas do tipo, olha, o mundo é uma criação dos ETs, quando nós dormimos os ETs se aproximam com pranchetas e fios para medir os nossos pensamentos, tal, e vai. Eu posso dizer também que o mundo é dominado pela gelatina. As gelatinas querem dominar o mundo. Um dia todos nós viraremos gelatina diet. Essa é a verdadeira intenção da indústria da gelatina diet, porque há ETs diabéticos que comem gelatina diet e eles querem nos transformar em gelatina diet, porque no planeta deles a gelatina diet acabou. Então toda a conspiração mundial é nessa intenção. Por que não? Por que não? Qual é o limite da nossa viagem? Então o que a gente faz diante disso? Ontem, no vídeo que eu gravei, na reflexão aqui da rádio, eu falava sobre os pensamentos, sobre o universo, sobre o que nós temos para saber, sobre a ciência não ter fim. É infinito. E quanto mais eu me jogo no fluxo do infinito, mais eu me perco. O ideal é que eu entenda que o macro se projeta no micro. E o infinito se conta, se contém, se desenha, se aplica no finito. A minha exposição ao infinito me contrasta com os meus próprios limites. Portanto, que nos meus limites eu encontre o infinito. Como no grão de areia eu encontro o cosmos inteiro. Como na gota d'água eu encontro todo o universo. Como nas pequenas e simples atitudes cotidianas eu pratico o que realmente importa para além das minhas presunções intelectuais. É no trato, é no dia a dia, na minha humanidade praticada como ser humilde, simples e livre. Vale para as teorias da conspiração e para a Matrix. Vamos concordar sim, eu concordo, que há, como eu acabei de ler no texto aqui, uma deliberação invisível, organizada por gente que não quer aparecer, que tem interesses impublicáveis, que mantém as coisas como são e que trabalham, sobretudo, para aprisionar as nossas mentes. Onde é que está a Matrix? Onde é que está a Matrix? A Matrix não está num programa de computador. A Matrix não está num partido político. A Matrix não está numa religião, nem no dinheiro. A Matrix está em nossas mentes. Se há uma guerra invisível e silenciosa, essa guerra invisível e silenciosa acontece pelas nossas mentes. Essa aqui, a nossa mente, é a verdadeira prisão. É aqui que eu entro na Matrix e a partir da minha mente projeto uma realidade falsa, ou distorcida, ou limitada, ou deturpada por valores pequenos. Na minha mente. Da mesma maneira que é reposicionando a minha mente que eu saio dessa Matrix e me coloco em abertura, em liberdade, em entrega para a vida. Não nas teorias da internet, não nas discussões que não levam a lugar nenhum, não nos filmes ou nas filosofias, que podem ser representações de um fenômeno real. Penso, logo existo, dizia Descartes, na nossa mente. Ao invés de sair por aí combatendo a Matrix, porque sinceramente eu não sei como é que esse combate se dá, cuide para que a Matrix não te domine onde você existe, na tua mente. Ao invés de ficar pensando, essa teoria é verdadeira, essa teoria é falsa, isso não é, o que é a Matrix, onde não está a Matrix, é a Matrix, não é a Matrix. Revise teus pensamentos, cuide do que alimenta a sua mente, cuide do que te entrete, cuide dos seus gostos, dos seus valores, dos seus amores, dos seus humores, cuide de si mesmo, cuide da sua mente, cuide de onde você está. E tudo que você pensa, revela onde você está. Seus preconceitos, seus conceitos, suas ideias, as suas verdades, as suas crenças, aquilo que você acha que é mentira, aquilo que você não gosta, aquilo que te gera admiração, espanto, perplexidade, teus sonhos. A gente está se aproximando de mais um ano, está fazendo sonhos.
planos, ou melhor, seus planos denunciam onde você está. O que você quer ser, o que você quer se transformar, o que te incomoda, quais são os seus problemas, tudo isso fala tudo sobre você. O que você pensa sobre Deus, sobre a vida, sobre a morte, sobre mim, sobre você. O que você pensa sobre Deus, sobre a vida, sobre a morte ou sobre mim não diz nada sobre Deus, sobre vida, sobre morte ou sobre mim, mas tudo sobre você. Todos os dias, no cotidiano, a vida nos dá bilhões de possibilidades para que a gente faça essa revisão, que é constante. Não é uma vez e acabou, é a vida inteira. É a vida inteira. Para que você questione-se. Questiona-te a ti mesmo, dizia Sócrates, né? Por que eu penso o que eu penso? Por que eu acredito no que eu acredito? Por que certas ideias para mim são inquestionáveis? Por que eu me mantenho nessa trilha e dela eu não saio? Por que isso para mim é a verdade e aquilo é a mentira? Em mim. A Matrix está em você. A Matrix é você. Não é um programa de computador, não é você. É tua mente. É aí que está a Matrix. Portanto, se você quiser sair da Matrix, se você quiser conhecer a Matrix, se você quiser saber sobre a Matrix, conheça-te a ti mesmo, saiba sobre você, observe-se, e então você entenderá. Tá bom? Aqui no vídeo fica o meu beijo, meu carinho, meu agradecimento pela sua companhia aqui comigo, tá? O vídeo fica no Facebook, vai para o YouTube e tudo mais. E eu te convido, você que está me vendo aqui no Facebook, para vir à rádio, ou vendo no YouTube depois, né? radioinverso.com. Nessa manhã de quinta-feira, eu estou ao vivo até às 10 horas, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Um beijo, fique bem.